Capítulo 27. Trevas e apostasia cobrirão a terra nos últimos dias. O livro de Mórmon será revelado. 3 testemunhas testificarão do livro. O homem instruído dirá que não pode ler o livro selado. O Senhor fará uma obra maravilhosa e um assombro. Comparar com Isaías 29. Aproximadamente 559 a 545 a.C. Eis, porém, que nos últimos dias, ou seja, nos dias dos gentios, sim, eis que todas as nações dos gentios, e também dos judeus, tanto os que vierem a esta terra, como os que estiverem em outras terras, sim, em todas as terras do mundo, eis que estarão embriagados de iniquidade e de toda a espécie de abominações. E quando esse dia chegar, serão visitados pelo Senhor dos Exércitos com trovões e com terremotos, e com um grande estrondo, e com borrascas, e com tempestades, e com a chama de fogo devorador. E todas as nações que lutarem contra Sião e que a mortificarem serão como o sonho de uma visão noturna. Sim, acontecer-lhes-á como ao esfomeado que sonha e eis que come, mas acorda e sua alma está vazia. Ou como ao sedento que sonha e eis que bebe, mas acorda e eis que está fraco e sua alma tem apetite. Sim, será assim com a multidão de todas as nações que lutarem contra o monte Sião. Pois eis que todos vós, que praticais iniquidades, detende-vos e assombrai-vos, porque gritareis e clamareis. Sim, estareis ébrios, mas não de vinho, e cambaleareis, mas não com bebida forte. Pois eis que o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, porque eis que haveis fechado os olhos e haveis rejeitado os profetas. E ele vendou vossos chefes e os videntes por causa de vossa iniquidade. E acontecerá que o Senhor Deus vos revelará as palavras de um livro, e serão as palavras dos que adormeceram. E eis que o livro estará selado, e no livro haverá uma revelação de Deus, desde o princípio até o fim do mundo. Portanto, por causa das coisas que estão seladas, as coisas que estão seladas não serão entregues no dia da iniquidade e das abominações do povo. Portanto, o livro não lhes será revelado. O livro, porém, será entregue a um homem, e ele entregará as palavras do livro, que são as palavras dos que adormeceram no pó, e ele entregá-las-á a um outro. Mas não entregará as palavras que estão seladas, nem entregará o livro, porque o livro será selado pelo poder de Deus, e a revelação que foi selada será guardada no livro até o devido tempo do Senhor, quando virão à luz. Pois eis que revelam todas as coisas, desde a fundação do mundo até o seu fim. E dia virá em que as palavras do livro que estavam seladas serão lidas nos telhados das casas, e serão lidas pelo poder de Cristo, e serão reveladas aos filhos dos homens todas as coisas que ocorreram aos filhos dos homens e que ocorrerão até o fim da terra. Portanto, no dia em que o livro for entregue ao homem de quem falei, o livro será escondido dos olhos do mundo, para que ninguém o veja, exceto 3 testemunhas, além daquele a quem o livro será entregue. E vê-lo-ão pelo poder de Deus, e eles testificarão a veracidade do livro e das coisas que ele contém. E ninguém mais o verá, senão uns poucos, de acordo com a vontade de Deus, para dar testemunho de suas palavras aos filhos dos homens, pois o Senhor Deus disse que as palavras dos fiéis falariam como se viessem dos mortos. Portanto, o Senhor Deus revelará as palavras do livro, e pela boca de tantas testemunhas, quantas achar necessário, estabelecerá a sua palavra, e ai do que rejeitar a palavra de Deus. Mas eis que acontecerá que o Senhor Deus dirá àquele a quem entregar o livro: toma estas palavras que não estão seladas, e entrega-as a um outro, para que ele as possa mostrar ao instruído, dizendo: lê isto, suplico-te. E o instruído dirá: traze-me o livro para que eu o leia. E dirão isto por causa da glória do mundo, e para obter lucro, e não para a glória de Deus. E o homem dirá: não posso trazer o livro porque está selado. O instruído então dirá: não o posso ler. Acontecerá, portanto, que o Senhor Deus tornará a entregar o livro e as suas palavras ao que não é instruído,
E o homem que não é instruído dirá: não sou instruído. Então lhe dirá o Senhor Deus: os instruídos não as lerão, porque as rejeitaram. E eu posso fazer minha própria obra. Lerás, portanto, as palavras que te darei. Não toques nas coisas que estão seladas, pois manifestá-las-ei em meu devido tempo, pois mostrarei aos filhos dos homens que posso executar minha própria obra. Portanto, quando tiveres lido as palavras que te ordenei e obtido as testemunhas que te prometi, selarás novamente o livro e escondê-lo-ás para mim, a fim de que eu preserve as palavras que não leste, até que, em minha própria sabedoria, julgue oportuno revelar todas as coisas aos filhos dos homens. Porque eis que eu sou Deus, e sou um Deus de milagres, e mostrarei ao mundo que sou o mesmo ontem, hoje e para sempre, e não trabalho com os filhos dos homens, a não ser de acordo com sua fé. E acontecerá outra vez que o Senhor dirá àquele que há de ler as palavras que lhe serão entregues: pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas afastou de mim o coração, e seu temor a mim é ensinado segundo os preceitos dos homens. Portanto, farei uma obra maravilhosa no meio deste povo, sim, uma obra maravilhosa e um assombro, pois a sabedoria de seus sábios e instruídos perecerá, e o entendimento dos seus prudentes será escondido. E ai dos que procuram esconder profundamente do Senhor os seus desígnios, e suas obras são feitas às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? E também dizem: certamente a inversão que fazeis das coisas será considerada como a argila do oleiro. Mas eis que eu lhes mostrarei, diz o Senhor dos Exércitos, que conheço todas as suas obras. Pois a obra dirá do artífice: não foi ele que me fez? Ou seja, a coisa moldada dirá daquele que a moldou: não tinha ele entendimento? Mas eis que diz o Senhor dos Exércitos: eu mostrarei aos filhos dos homens que dentro em breve o Líbano se converterá em um campo fértil, e o campo fértil será apreciado como uma floresta. E naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro, e de dentro da escuridão e das trevas verão os olhos dos cegos. E os mansos também florescerão, e seu gozo estará no Senhor, e os pobres regozijar-se-ão no Santo de Israel. Porque tão certo como o Senhor vive, eles verão que o temível será reduzido a nada, e o escarnecedor consumido, e todos os que procuram a iniquidade serão desarraigados. E os que tornam um homem ofensor por causa de uma palavra, e preparam uma armadilha ao que repreende à porta e põe de lado o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor que redimiu Abraão a respeito da casa de Jacó: Jacó não será envergonhado agora, nem seu rosto empalidecerá. Mas quando ele vir seus filhos, obra de minhas mãos, no meio dele, eles santificarão o meu nome e santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Também os que erraram em espírito virão a compreender, e os que murmuraram aprenderão doutrina.